Unidade 2. Culture. Aula 5.2. Conteúdo. Countries and Nationalities. Habilidade. Identificar os países e nacionalidades. Hello everybody! Olá a todos! How are you today? How are ya? E aí, como estão? Prontos para a gente dar continuidade à nossa aula? Bom, vocês já viram bastante coisa com a Teacher Cris, não foi? Um conteúdo bastante interessante, certo? E agora nós vamos dar continuidade falando um pouquinho mais de vocabulário, certo? E aqui ao meu lado vocês estão vendo esses bonequinhos, né? Estão caracterizados com roupas típicas de seus países. Então, eles estão em volta aqui do globo, né? Nosso planeta. Então, a gente vê que cada um deles veste uma roupa representando o seu país. Então, com certeza, vocês já descobriram qual é o nosso assunto, né? Nós vamos falar sobre countries, países e as suas nationalities, as suas nacionalidades. Então, essa aula é mais voltada sobre o vocabulário, países e nacionalidades. Tudo bem? Bom, então a gente vai aprender como é que a gente fala a nacionalidade, o nome dos países, né, do nosso globo terrestre, né, do nosso planeta. Então, para iniciar, gente, eu gostaria de convidar aqui, junto comigo, os nossos personagens, que vocês já estão acostumados, né, estão se acostumando com eles, a participar de um pequeno diálogo para perguntar para eles de onde eles são e qual é a sua nacionalidade. Nós vamos iniciar com o nosso personagem, Solomon. Inicialmente, vou perguntar ao Solomon a seguinte questão. Aqui, ó. Where are you from, Solomon? I'm from South Africa. What's your nationality? I'm South African. Continuando nosso diálogo agora com a Victoria. Where do you come from, Victoria? I'm from England. And what's your nationality? I'm English. Agora as nossas últimas duas personagens, né? A Dani e Julia. Where are you from, Dani and Julia? We're from the United States. Your nationality? Americans. Bom, então vamos rever cada um desses diálogos, né, que eu fiz com os nossos personagens. A nossa primeira pergunta foi Where are you from, Solomon? E ele me respondeu o seguinte, né? Acompanha aqui a resposta do Solomon na tela. Então, Where are you from, Solomon? E o que ele respondeu? Acompanha aqui. I'm from South Africa. Você acompanha aqui a bandeira do país. Que país é esse? South Africa. Então, o que eu perguntei dele? Qual é a sua... de onde é o seu país? De onde você veio, né? Então, ele disse o país dele. I'm from South Africa, da África do Sul. Fiz uma outra pergunta para ele também. What's your nationality? Qual é a sua nacionalidade? Né? Ele respondeu também. I'm South African. Ele respondeu a nacionalidade. I'm South African. Vou anotando isso daí, viu, gente? O país e a nacionalidade também desses personagens que vocês estão vendo aí. O segundo personagem que a gente viu foi a Victoria. Eu perguntei a mesma ideia da pergunta, aquela anterior para o Solomon, mas de uma outra forma. Where are you from? É a mesma coisa de Where do you come from? Where do you come from, Victoria? De onde você veio? De que país você veio? Qual é a sua origem de país? I'm from England. Eu sou da Inglaterra. Então, o que mais que eu perguntei para ela? What's your nationality? Qual é a sua nacionalidade? Então, ela respondeu, I'm English. Continuando, where are you from? Novamente, eu perguntei agora para Dani e Julia. De onde vocês são? Qual é o país de vocês, de origem? E elas me responderam o seguinte, nós somos dos Estados Unidos, United States. We're from the United States. What's your nationality? Qual é a nacionalidade de vocês? Americans. We are Americans. Tudo bem? Então, só para deixar isso bem claro para vocês, acompanhem comigo na próxima imagem aqui ao meu lado. Se quiserem anotar, é bem interessante.
Vocês observaram que as duas perguntas que eu fiz para os personagens foram essas duas aqui, ó. Where are you from? And where do you come from? Qual é a ideia dessa pergunta? Vamos ver aqui com a nossa personagem Victoria. O que significa essa pergunta, gente? Where are you from and where do you come from? Então, eu perguntei sobre o país de origem. Então, de onde você é? No caso, qual é o seu país? Qual é o seu país de origem? Where are you from? A mesma coisa, a mesma ideia, essa pergunta aqui. Where do you come from? Tudo bem? Então, vamos ver aqui comigo na tela sobre aqui a resposta da nossa Victoria. O que eu preciso para responder essas duas perguntas, né, que são iguais? Primeiro lá, o verbo to be, que vocês aprenderam com a teacher Cris, né? I am, eu sou. A palavra from, certo? De, do, da, né? Da origem, essa da ideia de origem. E no final você diz o nome do seu country, o nome do seu país. No caso, ela me respondeu, I am from England. Tudo bem? E uma outra pergunta também que eu fiz para os nossos personagens foi a seguinte. Acompanha aqui comigo. What's your nationality? Vamos ver aqui a resposta da nossa personagem Victoria. Então, o que eu perguntei para ela? What's your nationality? Né? Qual é a sua nacionalidade? Perguntei primeiro do país, agora a nacionalidade. Vamos ver aqui a resposta junto comigo, né? Para ela responder, o que ela precisa? Acompanha aqui a resposta. O verbo to be, ali, né? No caso, o sujeito, acompanhado do verbo to be, I'm, e o nome da nacionalidade. No caso, a nacionalidade dela é English, né? Eu sou inglesa, certo? Eu nasci na Inglaterra, eu sou English, eu sou inglesa. Tudo bem? Deu para perceber essa diferença entre eles? Então, agora a gente vai acompanhar, junto comigo, um vídeo que apresenta as nacionalidades. Então, quero que vocês fiquem bastante atentos. Peguei o caderno de vocês. Quiser deixar escrito lá, né? O país e a nacionalidade. A gente vai ver uma pequena lista e depois lá na frente a gente continua com mais uma outra lista de países e suas nacionalidades. Vocês vão acompanhar o áudio, certo? Então, enquanto vão anotando, vão repetindo também, né? Vão pronunciando as palavras. Então, acompanhem o vídeo. Mexico, Mexican. Italy, Italian. Canada, Canadian. Australia, Australian. India, Indian. Bem, então vocês acompanharam, né, essa primeira parte de um vídeo em que apresenta o vocabulário sobre countries and nationalities. Vocês veem sempre primeiro o nome do país, depois seguido a sua nacionalidade. Então, nós vamos rever esse vídeo mais umas 2 vezes, certo? Enquanto vocês vão anotando, a dica é que você vai escutando, vai repetindo. E continua anotando, certo? Quiser deixar logo separado aí no seu caderno, country, país e a nacionalidade ali do lado, fica mais fácil de você anotar rapidinho. Tudo bem? Então, fiquem atentos ao vídeo novamente. Mexico, Mexican. Italy, Italian. Canada, Canadian. Australia, Australian. India, Indian. Então, vocês já viram um pouco sobre isso, né? Sobre os países e nacionalidades. Vocês viram um pequeno vídeo que mostrava alguma lista de pequenos países. Viram como é que faz a pergunta, né, para uma pessoa, se você quer saber qual é o país de origem dela, qual também a nacionalidade dela em inglês, certo? E agora a gente vai reforçar um pouco mais, mostrando outros exemplos. E para reforçar mais ainda essa parte de countries and nationalities, nós vamos rever aquele primeiro vídeo que foi apresentado com a lista dos países, né? Os países e as nacionalidades. Tudo bem? Então, pegue o caderno de vocês aí, com certeza vocês já anotaram, né? Então, só confiram. Enquanto vão escutando, aproveitem também para repetir a pronúncia aí dos países, countries e as nationalities.
Vamos rever o primeiro vídeo, então. Mexico, Mexican. Italy, Italian. Canada, Canadian. Australia, Australian. India, Indian. Bem, então vocês puderam rever aquela primeira lista dos vídeos que eu falei, né? Que apresentava o country e a nationality de alguns países. A gente vai continuar vendo outros países também, mas um pouquinho mais lá na frente na aula. Mas agora nós vamos relembrar aquelas perguntas que vocês viram junto com os nossos personagens, o Pedro, a Potira, sobre o país de origem e a nacionalidade. Aquelas perguntas que a gente faz em inglês. Então acompanhe aqui comigo nossos próximos personagens que vão me ajudar, né, a fazer esses diálogos. Agora nós vamos conversar com a Potira e com o Pedro, os nossos dois personagens. A pergunta é, where do you come from? O que é isso, where do you come from? De onde você é? Qual é o seu país de origem? Então, deixa eu fazer a pergunta para eles agora, então. Where do you come from, Potira and Pedro? We're from Brazil. What's your nationality? We are Brazilians. Agora, o nosso personagem Sammy. Where are you from, Sammy? I'm from Japan. And what's your nationality? I'm Japanese. Bom, então vamos rever esses pequenos diálogos, né? Só para reforçar essas perguntas que vocês já conhecem, não é? E também para vocês anotarem, não é? Porque nós temos aí mais 2 países que foram apresentados junto com as suas nacionalidades, não foi isso? Então, a primeira pergunta que foi feita a Potira e ao Pedro foi Where do you come from? O que significa isso? Qual é o seu país de origem? De onde você é? Então, você tem 2 formas de perguntar. Where do you come from? Or where are you from? Certo? E aí você coloca o nome das pessoas aqui. Ou então termina a pergunta aí mesmo. Where do you come from? De onde você é? Qual é o seu país de origem? Vamos ver a resposta dos nossos personagens. Então, eles responderam, we're, lembro lá do verbo to be, não é? Do sujeito, we're, we are, nós somos, da onde? From, de, do ou da, que é a origem, não é? Brasil, o país, certo? Em inglês, o nome Brasil se escreve com a letra Z, então anotem isso, é importante, certo? O nome do país, né? O nosso país em inglês é com Z, Brasil. Continuando a pergunta, vamos ver a próxima que foi para eles. What's your nationality? Qual é a sua nacionalidade? What's your nationality? Qual é a sua nacionalidade? Então, a resposta deles qual foi? We are, novamente, né? Nós somos o quê? Brazilians. Tem um S lá no final, people, porque são eles 2, certo? Se eu quisesse falar que eu sou brasileira, eu falaria I'm Brazilian, terminando na letra N, tudo bem? O S é porque indica o plural, que eles são brasileiros, certo? We are, nós somos Brazilians, brasileiros. Se eu falar de uma pessoa só, I'm Brazilian, termino lá na letra N, tudo bem? Então anotem também a nacionalidade do nosso país. Brasil, Brazilian, Brasil, Brazilian. Brasil, brasileiro ou brasileira. Vamos rever o nosso último personagem, né, que nos ajudou aqui, que foi o Sammy. A pergunta para ele foi, não é? Where are you from? Que é a mesma coisa de where do you come from? O que eu quero perguntar aí? Qual é o seu país de origem? Então, where are you from, Sammy? De onde você é, Sammy? Qual é o seu país de origem? E o Sammy respondeu, I'm from Japan. I'm, lembra lá? I am, que é o verbo to be, certo? Esse daí tá na forma contraída. Eu sou from, da ou de, qual é o nome do país? Japan, Japão. Então anotem aí, tá? Se não anotaram esse nome desse país, anotem também. Japan
é Japão. I'm from Japan. Japan. E a resposta dele, né, em relação a outra pergunta, vamos ver também. A pergunta foi, and what's your nationality? E qual é a sua nacionalidade? What's your nationality? What's your nationality? Então, quem nasce no Japão, vamos ver a resposta dele, é Japanese, japonês. Então, ele respondeu I'm, que significa eu sou, I'm, né, o sujeito eu, I, junto com am, certo? Eu sou Japanese, japonês. Então, anotem aí o nome desse país também, né? Foi o Japan, e agora a nacionalidade de quem nasce no Japão é Japanese, Japanese. Tudo bem? Bom, então vocês acompanharam, né, novamente essas perguntas que a gente faz quando queremos saber o país de origem e a nacionalidade de uma pessoa. Agora quero que vocês acompanhem o nosso segundo vídeo, que continua aquela lista de países e nacionalidades. Vocês podem continuar naquela mesma ordem lá. País aqui desse lado, country, e a outra nationality. Tudo bem? Então a gente vai repetir o vídeo, não se preocupem. E enquanto vocês vão anotando, vão repetindo também a pronúncia. Vamos acompanhar o vídeo então. China, Chinese. Portugal, Portuguese. France, French. Spain, Spanish. Bom, vocês viram aí a primeira parte do vídeo, né? Só para que vocês vissem o nome dos países. Vamos rever agora e vão anotando o nome do país e a sua nacionalidade. E vão repetindo a pronúncia também. Acompanhe novamente. China, Chinese. Portugal, Portuguese. France, French. Spain, Spanish. Bem, então vamos rever o vídeo. Vou só comentar aí com vocês, né, caso tenham dúvida em relação aos países. Vamos rever aí desde o início. Então nós temos a Spain, que é a Espanha, e quem nasce na Espanha é Spanish. Anotem aí, tá, people? Spain, país, Espanha. Spanish é a nacionalidade, espanhol ou espanhola. Spain, Spanish. O próximo país, France, é a França, France. Quem nasce na França é French, French. Francês ou francesa. Então, France, país, França, French, francês ou francesa. Em seguida, nós temos quem? China, 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 é a pronúncia, não é? Chinese é a pessoa, né, que mora lá, que nasce lá. Chinese, chinês ou chinesa, Chinese. Em seguida, nós temos Portugal, Portugal, Portugal. Quem nasce lá é português, português ou portuguesa. Português, português. Tudo bem? Então, a gente vai ver mais alguns países agora na cartela. Acompanhem comigo. Então, olha só, para que vocês observem que em inglês tem uma pequena ordem, não é? Que você pode escrever as nacionalidades das pessoas. Você pode escrever com esse final aqui, AN, como você observa aí nessa primeira coluna, certo? Tem o German, né? Germany, que é Alemanha. Germany, anotem Alemanha. E German é a nacionalidade, né? Alemão ou alemã. Então, observe que você pode formar a nacionalidade colocando a letra AN lá no final. Tudo bem? Então, Germany, Alemanha. Quem nasce na Alemanha é German, alemão ou alemã. Uma outra forma de formar também a nacionalidade é com essas letras aqui, ó, IAN. Como na Rússia, Russia. Como é que é? Quem nasce lá fica Russian, russo ou russa. Eu só acrescentei o IAN lá no final, ó. Russian, Russian.
Então, aqui o país Russia, que é a Rússia. Quem nasce na Rússia é Russian. 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 É russo ou russa, não é? Então, anotem aí, tá, people? Germany e German, né? Alemanha. Alemão ou alemã. E Russia, Russian. Russia é o país, Rússia. E a nacionalidade, Russian. Russo ou russa. Mais um outro quadrinho, vamos ver aqui. Uma outra forma de formar a nacionalidade em inglês é acrescentando o ian também, não é? Ó, Bolívia, que é o país. Bolívia, da mesma forma que você escreve. A nacionalidade, Bolivian, boliviano ou boliviana. Peru, ó, escreve da mesma forma, né? Nacionalidade, Peruvian. Então aqui tem um V, não é? Peruvian, peruano ou peruana. Então, Bolívia, Bolivian. Peru, Peruvian. Peru, Peruvian. Então, essa é a forma de finalizar com IAN, a nacionalidade. Bolívia, Bolivian. Peru, Peruvian. E aqui você observa as bandeiras deles, tudo bem? Continuando, outras formas também de nacionalidade, você tem a terminação is. Olha aqui, ó, is. Senegal, né, o país Senegal. Senegalese, que é a nacionalidade, quem nasce lá. Senegalês, não é? E também ish, esse finalzinho ish, ó. Sweden, que é a Suécia. Sweden. Quem nasce na Suécia é Swedish. Então, só acrescentei o ish aqui no final, ó, para formar a nacionalidade. Swedish. Então, Sweden é a Suécia e a nacionalidade é Swedish, que é sueco ou sueca, certo? Então, Senegal, Senegal, nacionalidade senegalês, certo? Senegalês, ou com a terminação ish, Sweden, que é a Suécia, Swedish, que é a nacionalidade, sueco ou sueca. E finalizando, nós temos outros tipos, né, de nacionalidades, ó, que ficam totalmente diferentes, que não tem nenhuma regrinha. Como Greece, que é Grécia. Quem nasce na Grécia é Greek. Greek. Greek é grego ou grega, certo? Então, aí não tem nenhuma regra, nem ISH no final, is, ian. Não tem, ele fica uma forma totalmente diferente dos demais.